O empresário, ele tem que ser esse multidisciplina, né? Multidisciplinar, porque não que ele tenha que executar tudo, Sim, pelo contrário, se ele tiver que executar tudo, ele vai ter dor de cabeça, né? Mas o ponto é que às vezes a coisa não dá certo quando ele tá para liderar, porque às vezes ele não tem um exemplo. E hoje a gente vive num mundo que o líder, ele é inspiracional. Não é mais antigamente o líder que você liderava pelo medo, né? Faz que eu sou o chefe, senão eu te mando embora. Cara, isso já não cola foi, mais, né? Então, assim, e aí o fato de você saber e pra você cobrar também é muito importante. Porque às vezes o cara tá lá, ele não sabe quanto tempo demora pra embalar um Marmitex ali, você sabe? Eu sei quanto tempo vai levar pra montar, pra preparar, pra montar, embalar. tipo assim, a rota. Quanto tempo vai demorar na entrega? Exatamente, porque o cara não pode pro cara dar um gato em você, ele pode, mas assim, ele tem que ser muito bom. Mas eu deixo claro que ele vai dar o gato e eu vou estar ciente de que ele tá fazendo gato. Exatamente. Então, assim, a gente tem toda uma questão assim, eu sei o que você tá fazendo também, eu sei qual é o processo, eu conheci esse processo. E é muito bom porque tem a questão da confiança mais, tipo, não é a bonitinha ali que eu vou fazer o que eu quiser ali na empresa, porque não é isso. Sim. Pô, minha chefe ele já conhece. Exatamente, você dá o exemplo e a coisa funciona, então isso é muito bom. Então, eu comento bastante com os meus clientes essa questão, tipo, você tá pedindo pra ele fazer uma coisa, você já mostrou pra ele que é possível? Porque às vezes o cara fala, não, tem que vender 10 contratos, mas, cara, você já vendeu um na frente dele? Pra ele entender aquela energia que funciona. Então, assim, eu tinha um cliente que nem é mais né? meu cliente, mas assim, eu falava pra ele, cara, fulano não tá fazendo. Eu falei, mas você fez pra ela? Você mostrou? Porque você tá falando que é fácil que na sua época você fazia, mas ela não viu você fazendo. Ela tem que entender. Vai pro jogo, mostra como é que é jogar, faz o gol. Aí, tipo assim, não fiz. Então faz o teste. Aí, tipo, ele não fazia e queria cobrar do funcionário, entendeu? Então, assim, ela até por uma questão de hierarquia, tá bom, meu chefe mandou fazer, eu vou fazer. Mas ela não vai com a mesma vontade quando ela vê o cara fazendo. Não vai. Vai por obrigação. E tudo que é obrigado é pesado, né? Mas tudo que a gente é obrigado a fazer, a gente faz. Porque tem uma necessidade, né, de fazer, de estar ali. Mas já gera uma energia muito grande. Então, o que era pra ser uma coisa da rotina normal, nem falo nem de ser tão prazeroso, mas ser uma rotina cotidiana do dia a dia ali, se torna uma coisa pesada. E aí você começa a juntar umas coisinhas aqui. Começa a incomodar numa aguinha no copo aqui. Exatamente. E aí amanhã um pedido já vem como uma obrigação. Perfeito. E aí amanhã já vem com outra, e de repente você tem um funcionário super saturado, super insatisfeito por umas coisas tão pequenas. Você, sabe? Às vezes o cara fala assim, você tá falando, mas você não faz. Mas você não é isso. Então, assim, você gera um atrito desnecessário. Muitas vezes. Então, assim, e aí é o ponto de ter um processo também. Então, eu falo muito de processo, por quê? Cara, se você tem um processo que já funcionou, que você fez, que você mostrou que deu certo e que ele é replicável, porque às vezes só o dono sabe fazer. Isso é ruim. Então, beleza. Então, a inteligência do dono, a expertise do cara. Eu não sou o dono. Então, o cara fala, tá muito longe pra mim. Não, mas peraí, tá mastigado o processo. Qualquer um pode fazer. Tá criado ali. Aí o cara olha e fala, beleza, se qualquer um pode fazer, eu posso também. Então, aí você treina ele faz 1, 2, 3. Daqui a pouco ele tá se sentindo capaz de fazer. Eu acredito que esse é o maior ponto, assim, de trazer essa segurança para as pessoas, porque ninguém quer errar. Não, ninguém quer errar, né? Só que aí, às vezes, o perfeccionismo e a cultura de culpa, né? Tem muita empresa que a cultura lá é de achar culpados. Então, quem é o responsável por isso? Então, tipo assim, quem que errou? Você de novo. Tipo assim, aí você vai inibindo o cara de dar novas ideias, de tentar, de querer fazer outras coisas. A criatividade do cara vai colhendo ali. Exatamente. Então eu gosto muito daquele... lá na empresa a gente tem o Clube do Livro, né? Que legal. E aí a gente começou... É literal esse Clube do Livro mesmo? A gente faz, então, assim, não todo mês, porque tem livro que passa um pouco, mas assim, eu selecionei 12 livros para esse ano, e aí a gente começou ali no primeiro mês, ali em janeiro, eu dou um livro para eles e a gente fala, vamos ler 2 capítulos, um capítulo, e na sexta-feira, por 1 hora ali, a gente faz um bate ali do que achou, qual foi o aprendizado. Que legal. E vem algumas trocas, tipo assim, o fulano leu o livro e falou, eu gostei por causa que pra mim fez sentido isso. Aí o outro fala outra coisa, e aí eu mastigo tudo e a gente sai uma apresentação ali. E um dos livros que a gente falou foi o do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade. Que ele tem as 6 leis ali da autorresponsabilidade que, assim, é tipo manual mesmo, cara. Ao invés de criticar, dá sugestão.
Tipo assim, então, quando a gente aplica isso de fato, melhora muito, porque uma empresa que para dar resultado, a equipe não pode ter medo de errar. Uhum. O cara tem que estar lá, como é que eu faço diferente, como é que eu faço melhor? Se der errado, eu assumo a responsabilidade. É minha responsabilidade. Mas tá bom, deu errado, não vamos fazer mais desse jeito, faz de outro. Mas e qual é o outro jeito certo de fazer? Isso. Então, assim, e eu gostei bastante de aplicar isso com o meu time. Muito. E aí a gente tá já no 4º livro. 4º livro, que incrível. Então a gente tá indo aí. E assim, a ideia é um pouco de autoconhecimento, um pouco de finanças, até para eles terem noção também ali para atender o cliente. Então, tipo, eu também cuido das minhas finanças pessoais para que eu consiga passar isso pro cliente. Então foi uma forma que eu trouxe ali de motivar a equipe. E é legal porque, assim, no começo eu percebi que era muito novo, porque o brasileiro não tem costume de leitura, né? Uhum. E aí, por mais que sejam pessoas jovens, né, e tal, às vezes tá numa fase de querer ler e tal, até pra faculdade, alguma coisa assim, mas não é um negócio. O cara fala assim, um sábado à tarde vou ler um livro. Não é. E eu era assim também, então eu entendo super bem isso. Quando eu implementei, eles estavam meio assim, mãe, será? Lê. Aí a gente, tanto que o poder da autorresponsabilidade é bem pequenininho, é de bolso, né? Você lê numa tarde, se você quiser. E a gente foi um mês inteiro pra ler ele, então a gente foi lendo... Vocês realmente leram, entraram no livro. Capítulo por capítulo ali e tal. E aí, beleza, acabou o primeiro, a gente foi pro segundo, no terceiro. Aí eu percebi que aquela... Todos com essa temática, assim, de... Sim, a gente começou com o poder da autorresponsabilidade, depois foi o poder da ação. Aí foi... Você tá no Paulo Vieira aí. Coisa boa. As 7 Leis Espirituais do Sucesso, do Deepak Chopra. A gente leu depois... Então a gente tá no 5º já. As 7 Leis Espirituais do Sucesso, O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim. E agora a gente tá no Quem Pensa Enriquece, do Napoleão Hill. Quem pensa enriquece. Então assim... é para trazer essa ideia, né? De um pouco de finanças. Eu sou apaixonada pelo Napoleão Hill. Eu também, eu adoro, assim. O meu preferido é dele. Que legal, qual que é? Mais Esperto que o Diabo. Imaginei que você ia falar isso. Eu também gostei bastante desse livro. Eu tive que ler umas 10 vezes pra eu entender aquilo, porque no começo daquele impacto, opa, estamos falando daquele ser mesmo, aí depois foi... Sim, e pra mim foi bem disruptivo. Tá na lista lá, vamos ver se a gente chega até o final do ano nele. Então, assim, a ideia de trazer, e eu percebi que agora eles têm mais... a facilidade pra ler, estão gostando. E aí tá começando a pegar até a família. Outro dia uma moça da equipe falou assim, a minha mãe viu o livro, pegou o livro e começou a ler. E é gostoso porque é um livro que vai te trazendo coisas exatamente. Que são... Então gera curiosidade. Tipo assim, mas por que esse cara tá fazendo? Então assim, o meu propósito era melhorar a minha equipe, mas tá melhorando a família das pessoas. Olha que legal. Então assim, e contagia, né? Isso só me motiva mais, entendeu? Então assim, tipo meio que tem que ter o Clube do Livro, foi um negócio que a gente começou a implementar, além das palestras que eu dou. Interessante. Para trazer o que eu falo muito assim, que o papel da empresa é um papel social. Então é ajudar o funcionário, o colaborador, a equipe a se desenvolver. Porque se ele se desenvolve, cara, o cliente vai ser beneficiado, a minha marca cresce, a pessoa que está ali cresceu, então ela consegue lidar com mais responsabilidades do que quando ela chegou e não sabia fazer nada. Sim. Então se eu crescer, eu já tenho gestores ali dentro que podem ser... Eu não preciso buscar de fora. Exatamente isso. Então eu posso... tipo assim, eu gosto muito do exemplo do futebol. É tipo eu ter categoria de base. Uhum. Então eu tenho uma molecada aqui, treino muito bem ela, pego um talento e ele vira o Neymar. Ele vira o jogador. Entendeu? E depois de um tempo ele vira o treinador. Aí beleza. Então ele pode ser depois um treinador, ele pode vir pra somar no time. Então eu gosto bastante disso. E aí é um ponto de ter comunicação. Então às vezes eu falo, aí o cara fala, quanto tempo demora isso? É 1 hora... são 2 horas que eu faço toda semana. 1 hora de alinhamento mesmo das metas, o que está acontecendo. Às vezes uma palestra sobre algo do sistema ou algo de autoconhecimento. E mais uns 40 minutos do Clube do Livro ali. Quer dizer, será que a empresa não tem, esse tempo que é para investir nela? E ele tem esse tempo, porque esse tempo, quando ele é no investimento, é 1 hora, né? Mas se a gente for pensar em um problema, ou até um funcionário, um desgaste, uma coisa maior, ele vai demandar muito mais tempo do que 1 hora. E a improdutividade. A prevenção, ela é muito válida. E às vezes o cara tá beleza, então eu não tenho tempo para isso porque eu tô enrolado. Aí, o colaborador às vezes fica 40 minutos navegando na internet. Ou conversando ali, porque tá estressado, e aí então tem essa
Enfim, a gente tem várias práticas na empresa lá é bacana. E é assim, e foi uma forma que eu encontrei, sabe? De poder trazer um pouco do que eu acredito que mudou meu jogo também. Que eu não tinha isso antes, até 2017. Pra mim era negócio, trabalho, só trabalho. Porque depois... você veio de um modelo engessado de banco. Exatamente. Então eu achava que era só aquilo. E depois, quando eu comecei a conhecer o autoconhecimento, que eu comecei a entender, tipo, pô, leitura me ajuda, treinamento me ajuda, lidar com pessoas me ajuda. Então, hoje eu vejo que, principalmente no mundo que eu atuo, 90% é emoção. 90% são a forma como a pessoa lida com as coisas. Sim. Então aí eu ficava na lógica, tipo, dá uma planilha pra esse cara. E não é planilha. Tipo assim, a planilha é óbvio, ela vai ser a ferramenta. Sim. Então, o controle financeiro também é obrigatório. Que nem como é que você faz gestão sem olhar o sistema lá, quanto que entrou, quanto que vendeu, olhar o preço, a margem que você teve, no final do mês ali, se teve o ponto de equilíbrio. Então você tem que ter os números, mas mais do que isso é a liderança, cuidar da equipe, cuidar do fornecedor, cuidar do cliente. Então, assim, é a parte pessoal que eu acredito que isso não vai mudar. Por mais que tenha inteligência artificial bombando aí, tudo automatizado hoje. Então, hoje você tem o WhatsApp respondendo sozinho. Sim. Clica aqui, fala com... Nós temos, Só que, beleza, isso é bom, faz parte do processo. Mas, porém, assim, se você tem que ter uma pessoa no final das contas. E é isso que faz o diferencial.